Fala, galerinha geek, aqui Rafael Caldonazzo e eu já gastei mais de R$200 jogando Lord of the Rings Online. Fala, galera, eu sou o Júlio e It's my precious. Fala, galera, eu sou Rian Meneguzzi e Senhor dos Anéis é melhor que Harry Potter. E galera, meu nome é Matheus Caldonazzo e meu pé é peludo igual de um hobbit. Fala, galera, meu nome é Plínio e pra mim o verdadeiro herói de Senhor dos Anéis é o Sam. Muito bem, seus geeks, hoje vamos até a Terra-média para desvendar todos os segredos, polêmicas e teorias que cercou esse clássico da literatura que também foi transformado em filme. Mas antes, aqui jabá de leve, não sai daí não que a gente já volta. Júlio Brito. Sou eu. É isso aí, galerinha. O programa de hoje é um oferecimento da Rádio Cidade 89,5. Júlio, você já ouviu da Rádio Cidade? Nunca ouvi falar. Conte-me um pouco sobre a Rádio Cidade. Rapaz, você não sabe o que você está perdendo. Hoje a Rádio Cidade 89,5 é a única rádio no sul de Minas que está nas plataformas de streaming, como o YouTube, está nas redes sociais, tem Facebook, tem Instagram e principalmente, Júlio, boa música, informação com credibilidade, diversas atrações, informação esportiva, o que está acontecendo hoje no mercado futebolístico e as notícias assim, em tempo real, você sabia? Eu sabia, mas você sabe o que você não sabe, Rafael? Eu não sei o slogan da rádio. É qualidade musical em primeiro lugar. É, você tá esperto, hein, Júlio? Então fica ligado aí, pessoal. Se você quiser saber mais da Rádio Cidade 89,5, digita aí no Google Rádio Cidade Sul Minas e você vai achar todas as redes sociais dele e você também não deixe de sintonizar aí 89,5, a Rádio Cidade. Júlio, sabia que em Varginha existe uma produtora de vídeos que produz comerciais, vídeos institucionais, aquele vídeo que você gosta de YouTube, canal de Facebook, enfim, existe uma produtora completa bem pertinho de você e com custo bem acessível? Produtora de primeira. De primeira, é a Zip Filmes. Produz tudo que você imaginar com a melhor qualidade do mercado internacional e também com uma equipe, olha, nota 10, viu? Se você quiser conhecer esse pessoal aí que faz esse trabalho magnífico, é só digitar aí, ó, facebook.com/Zipmedia Producões, zipmedia.producões, sem o C cedilho e sem o tio, e o Instagram deles é @zipfilmes, antiga Zipmedia, que agora é a Zip Filmes, beleza? Posso aproveitar e mandar um abraço pra galera lá? Pode mandar aquele abraço. Eu mandar um abraço pro grande Walter, nosso amigo lá, o Walter, o Rian, claro, e o Douglas. Beleza, um abraço pro pessoal da Zip Filmes aí. E hoje vai ter uma participação de um colaborador deles na Sociedade do Anel, mas na verdade é a nossa sociedade do Fala Geek, beleza? Aquele abraço para vocês e não saia daí que nós estamos voltando. Já a gente tá de volta. E é isso aí, galera geek. Antes de mais nada, vamos para o nosso orelhão. Tá tudo pronto aí, Júlio? Tudo prontinho. Orelhão. Pessoal, como no episódio anterior não tivemos nenhum e-mail, nenhuma retratação a fazer sobre o Guerra Infinita, nosso primeiro Geekcast, vamos então falar um pouco sobre o trailer da Capitã Marvel, que saiu essa semana. Pessoal aí que ficou acordado mais ou menos aí entre 00:30, 00:40, pôde acompanhar com exclusividade o trailer da Capitã Marvel. E aí, Júlio Brito, o que você achou desse trailer aí? Eu achei que o trailer não revelou absolutamente nada, mas assim, é um trailer interessante, tipo, algumas pessoas viram coisas que eu não vi do trailer. Você viu alguma coisa que eu não vi? Eu basicamente vi o basicão. Ela não revelou o desfecho dela em questão de interação com outros personagens do mundo da Marvel. Ela tá no universo, né? Ela é um personagem que vem do universo, né? Dos Kree, né? Que é uma raça muito superior do universo da Marvel. E eles, como o padrão Marvel de ser no primeiro filme, né? Eles repetem sempre a mesma fórmula de fazer a origem do personagem, demonstrar como ela surge, sempre aquele problema pessoal, né? Que é o problema que faz se tornar o herói um pouco mais humano, né? Que na DC é feito com muita maestria.
A Marvel também busca isso. Mas você acha que ela seria realmente o arqui-inimigo do Thanos agora nessa nova etapa dos Vingadores? Então, no Guerra Infinita a gente chegou a comentar isso, né? Entre as duas possibilidades. Dela ser o grande algoz do Thanos, ou talvez seria o mundo quântico com o Homem-Formiga. Mas também, Júlia, a gente tem a participação do Matheus, que pode até nos ajudar um pouco sobre isso. O que você achou, hein, Matheus? Eu achei o trailer muito bacana, apesar também de não entender muito o que aconteceu e eles mostrarem muita coisa do que vai vir no filme. Mas eu gostei, eu acho que a Capitã Marvel vai bater de frente com o Thanos sim, porque o super-homem da Marvel, né? Assim, ela é forte e rápida, ela vai vir pra completar o que tá faltando ali nos Vingadores. Tô com expectativa alta aí, eu tô achando que ela vai quebrar pau com o Thanos, viu? Lembrando que esse filme sai só agora em 2019, né? No início de 2019. E como nós falamos no Guerra Infinita, no primeiro Geekcast, a Capitã Marvel e tem a motivação, né, da morte do pai, do Capitão Marvel, que é um easter egg no filme Guerra Infinita, a qual da Ordem Negra, né, os Minions do Thanos, existe um deles lá com um uniforme, um pedaço de pano com as cores azul, vermelho e dourado, que é as cores oficiais do uniforme da Capitã Marvel. Bacana, hein? Imperdível isso aí. E tem novidades também, né? O que você acha aí dessa estreia que a gente vai ter dia 21? Então, Júlio, o Aquaman vai chegar agora nos cinemas. O único filme da DC esse ano, dia 23/12, vamos ter Aquaman e vamos ver Atlântida, né? A grande misteriosa Atlântida. É falado em vários filmes, que é falado na cultura, né, do mundo como um todo, a famosa Atlantis. E aí, Matheus, você viu o Jason Momoa com o seu peitoral, suas tatuagens maori fazendo o filme? O que você achou? Eu achei bem exótico assim, né? Ainda mais que é o mesmo ator que fez o Khal Drogo, né, do Game of Thrones. Mas eu achei mais bacana mesmo, eu achei muito bacana o figurino do pessoal de Atlantis, né, de Atlântida lá, do pessoal que mora ali nos oceanos, cada facção tem seu uniforme, tem uns que montam tubarão, outros montam cavalo marinho, tem uns que eles usam armadura para fora do ambiente deles. Eu achei bem assim, meio retrô, mas eu achei bem feito, assim, sabe? Eu achei que esse filme, em comparação com os outros, vai ser um filme bem bacana, bem dinâmico, um filme bem bonito, assim, de se ver. Eu acho que o Loser da Justiça, quer dizer, o Aquaman da Liga da Justiça, ele pra mim, ele é o Loser da Liga da Justiça, mas assim, espero que esse enredo aí seja legal, porque os efeitos visuais aí tá bem legal, mas que ele dentro dos outros os personagens da Liga da Justiça, ele é muito inferior nos poderes dele, assim, então vamos ver aí o que o enredo do filme tem pra gente aí. Então é isso aí, galera. Não perca. Aquaman estreia dia 23/12, agora dezembro, nos cinemas. E coloque sua sunga ou seu maiô para não se molhar no filme. Aquele abraço e vamos voltar agora para a Terra-média. Bom, pessoal, vamos começar aqui o nosso segundo Geekcast, Senhor dos Anéis, 40 anos de muita história para contar. E hoje temos a participação especial do Plínio, que vai nos desvendar todos os mistérios, todas as histórias, curiosidades desse clássico da literatura e do cinema que hoje completa este ano 40 anos da primeira animação que nós tivemos conhecimento, que a qual pouca gente sabe que seduziu Peter Jackson a poder buscar a filmar o próprio Senhor dos Anéis. Tudo bem, Plínio? Tudo bem, tudo bem. Bom, eu vou tentar, né,
porque o universo aí de Senhor dos Anéis é tão complicado, ou às vezes até mais complicado, que o nosso próprio universo aqui, viu? Com certeza. Ô Plínio, falando assim bem rápido sobre o Tolkien, né? O grande escritor da obra do Senhor dos Anéis, que também escreveu o Hobbit, escreveu o Silmarillion, Barry Lucian, enfim, né? É um universo tão grande assim. E falar desse grande escritor, né? Então, o Tolkien, né? Que todo mundo conhece aí como J.R.R. Tolkien, né? Que é não é aquele que é usado no banco, não, que vem a senha, né? Não, né? Apesar que ele tem umas coisas bem interessantes com relação a números também, viu? Que legal. Ele foi uma pessoa extremamente inteligente, né? O Tolkien, especialista em línguas, formado em letras, né? Foi professor em Oxford. E, inclusive, a questão das línguas foi o que motivou ele a começar a criar essas histórias. Poucas pessoas sabem, mas a criação da língua dos elfos veio primeiro do que as histórias. Ele gostava de criar línguas diferentes por hobby, por diversão. Então, por isso... Se fosse aqui no Brasil, ele estaria sendo esconjurado, né? Estaria na casa igreja evangélica. Exatamente, ele criava muitas línguas estranhas. É meio doidinho também, né? Não? Na verdade era, viu? Porque, inclusive, tem alguns relatos de que o Tolkien, como professor, ele era bem moderno para sua época, e ele costumava fazer aulas bem dinâmicas lá, né, em Oxford, e era meio doidão. Tanto é que tem alguns relatos de que teve uma festa em Oxford entre os alunos, e ele foi vestido de urso polar no meio da festa. Teve um outro caso também que ele saiu... se vestiu de um soldado anglo-saxão e saiu correndo atrás do vizinho dele com a espada na mão. Então ele tinha umas loucuras assim. Lembrando que quando o Plínio fala na época dele, a gente tá falando aí de 1937, 1930. Exato. A gente tá falando aí de um período de pós-guerra, né? Início da Segunda Guerra Mundial. O mundo era muito conturbado nessa época. Inclusive, por curiosidade aí, pro pessoal que quiser, né? Tolkien nasceu em 1892 e muito conhecido, né, pela sua história na Inglaterra, só que o Tolkien nasceu na África do Sul, né? E ele se mudou para a Inglaterra com 3 anos de idade e seus pais morreram, né, logo cedo na sua infância, e ele foi criado por um padre. Inclusive, a própria história do Senhor dos Anéis tem muita influência de histórias bíblicas, né? E também da questão da guerra, porque o Tolkien participou da Primeira Guerra Mundial e isso, inclusive, afetou muito o psicológico dele, né? Dizem que muito do que ele retrata no livro da história entre o Frodo e o Sam indo para Mordor, todo aquele sofrimento foram coisas que ele presenciou no campo de batalha. Não tem como participar de uma guerra e voltar são, né, totalmente são da... É verdade. O negócio é muito... até tanto na primeira quanto na segunda, né, os soldados que voltaram aí de guerras, né, os relatos são que a pessoa não consegue esquecer aquilo, fica com trauma, né, pós-guerra e tudo mais. O Tolkien, ele era uma pessoa muito intensa, tanto ele se entregava muito pelas coisas, né? Tanto é que a sua esposa, né, ele conheceu ela com 16 anos, mas como ele era criado por padres, tinha toda uma tradição, ele foi proibido de se relacionar com ela porque era muito novo. Mas assim que ele completou a maioridade, né, que na época era 21 anos, ele pôde se relacionar com ela e, assim, ele era uma pessoa extremamente apaixonada. Tanto é que uma das histórias mais belas que ele já escreveu, né, no livro Silmarillion, é de Beren e Lúthien, que é, na verdade, a história dele com a sua esposa, né? E quando ela morreu, em 1971, ele ficou completamente arrasado. Dizem que ele se enfiou num quarto, trancou a porta lá e não queria falar com ninguém, se comunicava só através de cartas, e não demorou muito para ele acabar morrendo também, 2 anos depois. Interessante. Aproveitando, Plínio, você citou aí Barry Lucian, a Amazon comprou, né, os direitos da obra do Tolkien. Sim. E seria a primeira série, né? Eles estão planejando em filmar algumas séries com as obras do Tolkien. E Barry Lucian, que seria não me engano, os avós, né, do pai do Aragorn. E a Amazon tem essa pretensão de gravar essas séries, né? Dizem aí que a Amazon vai fazer alguma coisa bem estrondosa com relação ao universo Tolkien. Eles compraram os direitos, né, por
uma bagatela aí de 250 milhões de dólares e estão pretendendo lançar uma série de 10 temporadas, se eu não estou enganado. Não, mentira, acho que são 5 temporadas, 10 episódios cada uma, com um orçamento de $1 bilhão para fazer essa série. Então, assim, eles estão querendo manter aquele nível de qualidade dos filmes numa série de TV. É uma proposta bem ousada da Amazon. Tomara que eles não sacaneiem o que já foi feito, né? E caro, né? Inclusive, eles estão, por questão de contrato, eles são obrigados a começar a produzir a série em 2019. Se eles não cumprirem isso, vai ser uma quebra de contrato. Aí, seus geeks, pode esperar aí 2019, temos a série aí do Senhor dos Anéis. E aproveitando, falando nisso, como citamos o Barry Lewis, citamos o Hobbit e também o Silmarillion, queria saber do Matheus, do Rian, até mesmo do Plínio e do Júlio, o que vocês acharam, assim, o Senhor dos Anéis, essa adaptação do livro, para quem leu o livro, para o filme, você acha que foi feito uma adaptação muito boa, deixou alguma coisa a desejar? Porque eu lembro na época, eu não sou muito novo, mas na época o pessoal questionou muito por quê. Nos Estados Unidos e na Europa é normal um filme durar 3 horas. Para o brasileiro que está acostumado com um filme de 1 hora, 1h30, acostumado com Esqueceram de Mim na tela quente, né? Achou muito estranho um filme durar isso tudo, né? Então, assim, o que vocês acharam, assim, principalmente no primeiro filme, né? Que é a The Fellowship of the Ring, a Sociedade do Anel, não teve no início um público tão grande igual nós tivemos no The Two Towers, né? E também The Return of the King. Então, eu queria saber de vocês aí como é que foi essa adaptação para o filme fazer o sucesso que fez mundialmente, que não sei se vocês estão informados, rendeu para Warner, né, por assim dizer, 3 bilhões. É um filme aí que teve uma rentabilidade muito grande, feita até então com os atores poucos conhecidos. Não, o Rafael, até queria citar uma coisa que não é à toa que ele ganhou tanto dinheiro, assim. Mas olha só, ele ganhou melhor trilha sonora, melhor efeito especial, melhor maquiagem, melhor fotografia, foi indicado como melhor filme, como melhor diretor, melhor ator coadjuvante, roteiro adaptado, direção de arte, figurino, canção original e melhor som. Não tinha como não ter uma rentabilidade em cima disso daí, né? Então, mas aí, o que o Rafael falou, né, que no primeiro filme não teve tanta quanto foi nos dois primeiros, né? Eu acho que isso aí se deve porque muita gente não conhecia os livros, e quando foi ver aquele filme, né, era a primeira vez que ela estava se deparando com aquele universo. E quando viu aquilo, né, isso se espalhou de uma forma que os 2 outros filmes, os 2 e o 3, fez o sucesso que fez. Tanto que os maiores ganhadores de Oscars foi o 2 e principalmente o 3, né? Que o 3 foi o maior ganhador. Se eu não me engano, eu acho que o primeiro filme ganhou um Oscar só. Você pode me corrigir aí, mas eu acho que aí o 2 e o 3 foram os maiores ganhadores. Eu acho que isso se deve muito ao que o pessoal não conhecia tanto, gostou demais dos filmes, e aí fez o sucesso estrondoso aí que eles fizeram aí. É verdade, o terceiro filme foram 11 Oscars, né? Entrou aí para a lista dos recordistas de maior quantidade de Oscar. E parte do sucesso também eu acredito que é porque o Peter Jackson, ele trabalhou muitos anos antes, né, em pré-produção, e ele mesmo é um fã gigante de Senhor dos Anéis. Então eles conseguiram passar o filme de uma maneira muito fiel aos livros, por mais que tenha alguns detalhes que alguns fãs mais fervorosos reclamam, não teve isso, não teve aquilo no filme, mas ainda assim é uma das melhores representações, uma das melhores adaptações de livros para cinema, com certeza. Conseguiu trazer muito bem o que é o livro. O Peter Jackson acabou gostando tanto que acho que ele ficou sócio, né? Acho que lá na Nova Zelândia ele tem participação nos ganhos lá da Vila dos Hobbits, tem participação num tanto de coisa, não é? Que ele tem... Isso. Acho que ele tem uma porcentagem
Eles falam que a Hobbit tal, foi o cenário, né? Que foi filmado na Nova Zelândia. O Peter Jackson tem uma participação como acionista. Ele investiu a grana dele, né, no projeto. Grana pessoal, né? Mas é justo, né? Sim. Na verdade, dizem que na casa do Peter Jackson, na Nova Zelândia, ele construiu uma casinha de Hobbit no quintal, né? E aonde foi gravado a Vila dos Hobbits é uma fazenda que eles sobrevoando a região acharam, e aí eles construíram alguns anos antes todo o cenário para dar tempo das plantas crescerem, árvore e tal. Só que uma curiosidade é que depois do filme Senhor dos Anéis, eles desmontaram aquilo. E aí só depois, quando filmar o Hobbit, eles reconstruíram tudo de novo e aí, em acordo com o pessoal, o dono da fazenda, decidiu manter e até hoje tem lá para quem quiser visitar. E é verdade mesmo, Plínio, que o filme, que todo mundo, pouca gente sabe, que não existe a separação no livro, né? Quando o Tolkien escreveu, ele não separou por A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, né? É uma escritura, por assim dizer, só. É verdade que o filme foi gravado todo em sequência, do primeiro ao último filme. Os atores, vão falar assim, só parava para mijar e comer e foram gravando tudo? Exatamente, eles ficaram 3 anos na Nova Zelândia, gravaram tudo direto, né? Cenas do primeiro, segundo filme, se fosse, por exemplo, todas as cenas de Hobbiton, né, do Condado, tanto do primeiro, quanto do segundo, quanto do terceiro filme, foi gravado tudo de uma vez ali, depois em outras locações, etc. Eles gravaram os 3 filmes de maneira conjunta, e depois, né, como a gente costuma dizer na área de pós-produção, né, de edição, o Rian que se vira. Então vamos falar assim, eles trabalharam e também levaram como um hobbit, né? Hobby. É que nem na gravação, velho. Depois o editor que se vira, entendeu? Ninguém preocupa. Se acontece um negócio lá, não que se foda. Mas eu queria, num assunto disso daí, que eu acho que a gente vai falar aí depois, eu acho também que foi muito bacana do filme, foi que, tipo, a maioria dos cenários, né, das locações, cara, tipo, foi locações mesmo, eles foram lá pra Nova Zelândia, eles filmaram aquilo nos lugares lá, né, naquelas montanhas, naquelas paisagens e tal, diferente do que foi a última trilogia, né, do Hobbit, cara. Uhum. Que foi muito estúdio, cara, aquele negócio... Tanto Chroma que eles gravaram, key, né? sei lá, o que eles demoraram 3 anos pra gravar os 3 filmes, eles demoraram, sei lá, 1 ano e meio pra gravar os 3 Hobbits, entendeu? Foi a maioria coisa de chroma key, entendeu? Eu acho que deu também essa climatização toda, uma ambientação mágica, né? Porque o mundo do Senhor dos Anéis, né? É um mundo fantasy, né? Que a gente fala. Uhum. Que deu essa ambientação foi as locações, né? Foi eles ter gravado muitas das cenas em ambientes externos, tal. Eu acho que isso aí matou a pau. Sim. Na verdade, o filme do Hobbit, ele teve diversas complicações, né? O planejamento inicial era que o Guilherme Del Toro ia ser o diretor do filme e o Peter Jackson ia ser o produtor. Só que o acordo inicial eram gravar apenas 2 filmes, que era o acordo que o Guilherme Del Toro tinha feito. Como tinha que ser feito no Hobbit, né? E no Hobbit mesmo que é esse caso. E daí, por questão, né, de querer mais dinheiro, a produtora bateu o pé, falou que tinha que ser 3 filmes, De última hora, o Guilherme Del Toro recusou aquilo, ele falou, 3 filmes eu não faço. Saiu do projeto, o Peter Jackson teve, além de produzir, teve que ir correndo para a direção, e foi uma bagunça. Tem relatos de bastidores que o pessoal tinha que gravar uma cena de batalha, por exemplo, na manhã do dia X lá, e o pessoal tava terminando de fazer as espadas e armaduras ainda. Então, assim, vamos dizer que, para nível de Hollywood, o Hobbit foi meio que feito nas coxas. Nota-se com o último filme, né? Bom, eu não assisti Hobbit, então você tá me deixando mais feliz ainda de não ter assistido Hobbit. Cara, mas é bom, eu gostei, assim, apesar desses detalhes, né, que a gente nota, eu achei bom.
não foi excelente. Achei bom. O Hobbit tem uma coisa legal de ver, que é a dinâmica dos anões, né? Porque a gente não teve tantos anões no Senhor dos Anéis, então é legal ver um pouco de quem são os anões que são um destaque maior no Hobbit. Ah, não. Aí eu vou brigar com você, porque, ó, Senhor dos Anéis, o alívio cômico é o Gimli. Com certeza. É o que não pode andar no cavalo, tem que andar na mula do Legolas. No Hobbit, ele parece uma excursão de criança, né? Aí eles são cercados pelos elfos, aí eles saem navegando dentro de barril. Ah, não, aí eu vou te falar, pra mim, quando eu assisti o Hobbit, eu falei, meu Deus do céu, eu queria sangrar meu olho pra poder não ver aquilo. Os anões, que são seres, quando chega o Pé de Ferro, né, o chefe lá, né, da Horda dos Anões, que vai até na montanha. Esqueci o nome da montanha agora. Isso vai dar um trabalho na edição. Esqueci o nome da montanha. Misty Mountain, não é? Não, Misty Mountain é outra, é a música. Tic-tac. Tempo! Erebor. Eu vou ajudar você. Quando eles chegam em Erebor, assim, é a única parte que realmente mostra o poder dos anões, né? A força militar dos anões, o estilo de batalha deles, como eles são guerreiros corpo a corpo, não usam arco e flecha, e tanto que eu acho muito bacana, dando spoiler para quem não assistiu, mas também o filme já tem tempo. É a primeira vez que eu vejo em filme um mecanismo anti-artilharia arco e flecha. Quando os elfos atacam, né? Não sei se vocês lembram, os elfos da ordem lá da terra do Legolas, eles atiram as flechas em cima desses anões e eles usam uma espécie de catapulta com funda rodando para poder quebrar as flechas do ar. Isso eu achei assim uma coisa fantástica. Eu nunca tinha visto isso em nenhum tipo de filme. Eu achei estrondoso, mas é só no final mesmo, né? Só no derradeiro. O Hobbit também, ele causa um pouco dessa impressão, porque ele foi escrito como um conto infantil mesmo, né? O Tolkien mesmo falou. A questão do Hobbit eram quase que histórias que ele contava para os filhos dele, para dormir, né? Então, começou mesmo como um conto infantil. Depois, no Senhor dos Anéis, que ele aprofunda mais os personagens, a história, dando uma coisa mais séria pra trama, mas o Hobbit é meio infantil mesmo. A única coisa que a gente tem que agradecer ao Hobbit é o livro, porque o filme é uma bosta. Então vamos lá, os 3 filmes, como a gente falou no bloco anterior, A Sociedade do Anel, né, The Fellowship of the Ring, As Duas Torres, né, que é The Two Towers, e O Retorno do Rei, The Return of the King. Sobre o filme, A Sociedade do Anel... o patrocinador da Wiser. Sobre o primeiro filme, tá, A Sociedade do Anel. A gente começa ali, né, o filme, a festa no condado, o aniversário do Bilbo, né, toda aquela cerimônia, né, de aniversário e tudo mais. E aí começa-se uma aventura em torno do famoso anel, né, o Zé das Argolinhas. Traz remete uma curiosidade de quando o livro foi escrito, né, e cita o anel, o Tolkien foi questionado várias vezes se o anel remetia à guerra, à bomba nuclear, sabe? Esse poder mau, esse poder maligno concentrado em um item, né? Como fazendo alusão à bomba nuclear. E esse início do filme, ele já vem mais quebrando isso, né? Tem toda aquela festa, Gandalf chegando de carruagem, e assim, o filme do Fellowship of the Ring, eu acho que foi um filme assim que foi muito bem adaptado pelo Peter Jackson, porque além dele ser um início no livro um pouco chato, ele precisava agradar o público que estava assistindo, porque dali iam vir mais 2 filmes, né? Ia vir sequência, e ele precisava fazer aquele filme dar um retorno financeiro para a própria Warner Brothers, né? Que é a grande detentora, né? Da cinemática do Senhor dos Anéis. E precisava agradar os fanfic, né? Os que tinham lido o livro
e esperavam o que estava no livro nas telas, né? Esse começo, né, a festa rolando, o Gandalf chegando ali, fumando um cachimbinho da paz, né, uma coisa bem mais amistosa ali. Mas eu fiquei um pouco encabulado ali no começo ali, que tipo assim, parece que os hobbits ali ali, eles são meio que místicos ali, intocados, né, é um povo que fica ali tranquilo. Mais pra frente nos livros o pessoal fala que eles chegaram até invasão ali, né, de goblins e outras coisas, mas ali no começo parecia Uma cracolândia do bem, né? Todo mundo infantil, fumando, curtindo. Curtindo uma coisa bem... Gandalf soltando fogos de artifício, que é a única, que por sinal é a única magia que ele solta no filme todo, no primeiro filme, que é fogos de artifício. E eu já discordo que era magia, porque o... Era fogo de artifício mesmo. Saruman, porque eles pegam fuligem, né, dentro da barraca, e param a pólvora, que é um erro, que eu vou citar depois mais pra frente, que é um erro aí do Senhor dos Anéis. Na verdade, no filme não mostra, mas os fogos de artifício no livro tem até marca, né? Fala lá qual que é a marca dos fogos de artifício. E é legal essa dinâmica, por isso que eu falo, pra mim não existe muito essa questão de o livro é melhor que o filme, ou o filme é melhor que o livro, porque são duas linguagens diferentes, né? Uma tem que falar de um jeito e a outra, obviamente, de outro jeito. Então, por exemplo, eles precisavam já de cara tornar tanto os hobbits quanto o próprio Gandalf, um personagem que o público assistisse e falava, nossa, eu gostei desses caras, né? Tem que criar empatia logo de cara ali. Por exemplo, já que você falou dos fogos de artifício, uma cena bem no início, que o Gandalf já tá junto com o Frodo na carrocinha lá, e tá indo pra Vila dos Hobbits, um tanto de criança corre atrás do Gandalf, né? Fogos de artifício, solta os fogos de artifício aí. E aí no filme, o Gandalf olha meio assim e tal, e de repente, solta aquele tanto de fogo de artifício pela carroça, assim, as crianças gritam, tudo feliz. Isso não tem no livro. No livro, o Gandalf vira pras crianças e fala coisa do tipo assim, fica todo mundo quieto aí que de noite vai ter, eu não vou soltar nada agora não. E as crianças ficam tristes. Então, assim, é legal essa dinâmica do filme de já trazer, né, essa questão de empatia. E isso que eles acertaram muito, eles tiraram algumas mudanças que teve, né, com relação ao livro, foram muito benéficas. Claro, não vou dizer que todas também, né? Teve algumas coisas que não ficaram muito legais, mas foram muito benéficas. Eles acertaram muito nisso para criar essa empatia com os personagens que logo no início do filme que você consegue carregar até o último, né? Até o terceiro filme. Porra, mas alguém criou empatia com o Frodo? É claro. Chegou no final do filme, já tava querendo matar o Frodo. Deixa esse moleque pra trás aí, toca o barco, segue a vida, pelo amor de Deus. Mas você tem que entender uma coisa, o Frodo, ele já é velho, né? Que inclusive, essa é uma coisa que não dá pra perceber muito no filme, pra quem não lê o livro, mas a jornada do Frodo pra Mordor e tal começa, ele já tem 50 anos. Então ele já é meio antiquado mesmo. Pô, mas pensa bem, quantos anos tem o Sam? O Sam tem 33. Pô, mas e a obesidade dele? Não conta nessas horas? Pô, olha que nós temos amigos obesos aí, eu me senti meio ofendido. Não, eu senti um negócio direcionado pra mim aqui, obeso e velho, pra parar. O importante também, pessoal, que eu acho interessante, né, no filme, né, na Sociedade do Anel, é a formação da fellowship, né, da sociedade em si. Ali naquele momento, quando eles chegam em Valfenda, né, com o Elrond ali, todo o pessoal reunido ali, onde a gente vai começar a conhecer tanto o Legolas quanto o Gimli, o Gandalf a gente já conhecia. Aí vai ter o Aragorn, vai ter o Boromir, que modéstia à parte, eu achei que foi um personagem assim muito mal aproveitado, mesmo ele morrendo, né, no primeiro filme. Isso aí todo mundo sabia que ele ia morrer, né? Não, sabia, mas eu acho assim, por exemplo... Colocar aquele ator lá já foi, já era. O Xambinho é um spoiler ambulante. O cara é spoiler. O Xambinho lá é... O Xambinho E aí ele assim, por exemplo, ele carrega a corneta de Gondor, né? Então é um item mágico que modéstia à parte, todos os itens mágicos que existem no mundo do Senhor dos Anéis, o Tolkien maestriamente
criava e tudo tinha uma explicação, né? Certo. Então essa formação da Fellowship ali eu acho importante, principalmente no quê? Em que sentido? Isso até eu falo para algumas pessoas que quando assistem Senhor dos Anéis não tem essa pegada igual nós geeks, né, temos. Que ali, cara, é a sociedade igual nós temos, de amizade, de esperança, sabe? Ali existe o medo do anel, mas também existe a coragem dos hobbits. Vamos lá, não, vamos resolver, vamos solucionar isso, sabe? Eu acho isso muito bacana. Eles criaram uma amizade muito forte ali, né? Ponto de um anão e um elfo. Por toda a história, né, que existe entre os anões e os elfos, toda a repercussão que já teve. Então, assim, eu acho isso muito importante, essa união de fazer essa missão acontecer, né? O filme, a partir dali, da formação, para trás é um pouco chato, né? E aí o Gandalf viaja, vai saber o que é aquele anel, o que é aquela escrita... É muito monótono, mas quando forma a sociedade, assim, que o Elrond olha, né, os 9 companheiros ali, que ele fala, né, The Fellowship of the Ring. A partir dali, você nota que existe uma aliança mesmo, muito forte entre eles, né? Todo mundo que jogou um dia RPG se sente ali, né, a parte daquele filme, né, que gosta desse universo, né? É gostoso, naquele momento você fala, poxa vida, esse filme, sabe, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com que eu gosto, sim. Pelo menos foi o que eu senti nesse momento. Você aí que é mais por dentro aí, você sabe se tem alguma ligação entre, tipo assim, o mundo do RPG, por exemplo, do D&D e o universo do Tolkien? A gente sabe o RPG teve que adaptar, né? Porque lá no RPG não chama Hobbit, né? Por causa de Tolkien. Teve muitas inspirações. O mundo do RPG teve muitas inspirações do Tolkien mesmo. Próprios elfos, né? Porque, por exemplo, nos países nórdicos, né? Algo assim, os elfos não são criaturas belas, inteligentes como o Tolkien retrata, né? A gente vê isso até no filme do Harry Potter, né? No livro do Harry Potter, que é aquele bichinho estranho lá que acompanha o Harry Potter é considerado um elfo, né? Mas aquilo lá tá mais com um duende, né? Exatamente. Mas a terminologia do livro é elfo. Né? Eles são, na verdade, eles são um tipo de... que a gente chama no RPG de familiar, né? É o familiar do dono lá, né? Isso. Igual o druida tem no RPG, né? Tem um familiar, um lobo. Ali são os elfos que são muito próximos ao Leprechaun. Isso. Esses elfos... com essas características que a gente, vamos dizer, conhece hoje, joga, né, no RPG, teve muita inspiração, sim, do Tolkien, viu? E o Tolkien mesmo também se inspirou, né, cara, principalmente os anões, né, que a escrita do anões é toda feita em runas, e as runas do povo nórdico que eles usavam para prever o futuro, né, os escandinavos ali, tem os gigantes, aí ele foi pegando também, se eu não me engano, acho que o dragão, essa coisa, ele pegou muito dos galeses, né, que tem aquela mitologia da criatura dormente na caverna, ele aproveitou muito da cultura também inglesa, né, que traz essas coisas, né, essa cultura nórdica, essa cultura galesa, céltica, né. A língua também, a própria língua dos elfos, se eu não estou enganado, eu posso até conferir aqui depois, ele usou a língua o islandês, né, como inspiração para a língua dos elfos. A gente não pode deixar de citar também no filme 1, né, até para encerrar esse bloco, a batalha, né, do Gandalf com o Balrog. Uma cena muito... Ali naquele momento ela comove muito, porque é a primeira baixa que ele sofre, né? Basicamente o líder da sociedade até então, porque o Aragorn mesmo como o rei aclamado, né? O rei que vai... O Strider, que vai se tornar o grande rei, ele não é o líder da patota ali, né? É o Gandalf. E o Gandalf acaba sofrendo um revés ali na queda de Moria, né? Quando ele amaldiçoa a ponte. A famosa frase, You not pass. You shall not pass. Aquilo ali foi jogada, entendeu? Ele falou, galera, vaza. Jogou a segunda magia dele, de todos os filmes.
E a galera vazando, ele ganhou o XP sozinho, velho. Exatamente. Aí ele virou o Mago Branco, filho. Foi isso. Porra, Isso é tudo jogado. Nada mais lúdico que você me falar, eu vou aceitar, porque não teve nada de bonito naquilo. Não tinha explicação, né? Dava pra todo mundo correr, né? Então, o livro cita a parte do Balrog, mas não ele como foi mostrado, né? Como um monstro de fogo, mas sim um monstro de sombras, né? Achei interessante. Essa parte no filme ficou muito melhor no livro, né? Como o Balrog, como um monstro, né? Incandescente de chamas e fumaça e toda a onipresença dele, porque você imagina neles nos salões de Moria, né? Como é que o monstro ia causar medo num lugar que já estava escuro, né? Pela toda a derrota que teve ali os anões, e como que ele causaria esse impacto. Então aí você vê a mente criativa, né, do Peter Jackson. Ele criou um monstro de labaredas que, quando ele veio chegando, né, nos salões ali, né, atrás deles, a projeção da luz dele batia nas colunas. Essa parte é fantástica. Eu acho que de todos os filmes, assim, é uma parte que me marca muito, essa cena que eles estão correndo assim, e aquela luz vem irradiando entre as colunas. É muito, muito legal, muito bacana mesmo. Inclusive, existe uma discussão bem ferrenha nas cavernas dos fãs de Senhor dos Anéis se o Balrog tem ou não tem asas. E inclusive no filme, se você perceber, o Peter Jackson colocou com asa. Eu já respondo isso para matar a discussão e a gente ir pro próximo bloco. Pomba tem asa e não voa, ela corre. Você vai para cima com ela com o carro pra você ver. Ela não voa, ela sai correndo. Na hora do desespero voa, viu? Então, pessoal, agora vamos para As Duas Torres, o segundo filme do Senhor dos Anéis. Aquele filme que já tem um começo fascinante, porém não tem um desfecho de fim, igual aconteceu na Sociedade do Anel. As Duas Torres é um livro que, por muito menos que pareça, é o livro que tem a maior quantidade de personagens. Então, basicamente, ali vai ser encontrado vai ter, né, a aparição da primeira vez de Eomer, de Faramir, do Grima, né, o Língua de Cobra, que é o que está seduzindo o regente de Rohan. Então, assim, é um livro muito rico, e ele já tem a responsabilidade do quê? O pessoal que gostou do primeiro filme, né, aqueles que não conheciam, iam com muita sede no segundo filme. Né? O filme, a segunda parte da trilogia, ela tem uma carga de responsabilidade muito grande, porque ela vai trazer os fãs que ficaram satisfeitos com a primeira adaptação do Peter Jackson ali, né, da primeira filmagem. Vem aqueles que assistiram o primeiro filme, que não era desse universo de RPG, do próprio Senhor dos Anéis, que nunca tinha ouvido falar, vem fascinado para ver o desfecho, o desdobrar da história que teve no primeiro filme, e também traz aquelas pessoas que deixa eu conhecer, porque eu particularmente conheço pessoas que só assistiu Senhor dos Anéis a partir do segundo filme. Uma curiosidade que eu achei interessante das Duas Torres, que foi o Peter Jackson cogitou trocar o nome, né? Justamente porque em 2001 teve um incidente lá com o World Trade Center, então foi cogitado trocar o nome também das Duas Torres, porque, né, tinha muito a ver com o incidente. Ia pegar meio mal. Poucas pessoas sabem também, Júlio, isso aí foi bem lembrado, que as Duas Torres, muitas pessoas remetem à torre de Saruman, né, em Isengard, e a torre do Sauron, que ficava lá em Mordor, né? Então, assim, mas na verdade isso nunca foi comprovado, ninguém chegou. São duas torres muito citadas no filme, né? Mas nos livros elas não são consideradas assim como as duas torres principais. Então, o nome das Duas Torres remete a essa a analogia lógica, né? É quase um pleonasmo, analogia lógica, mas a torre de Isengard, que é de Saruman, e a torre lá em Balar Guldur, né? Que é onde fica a base do olho de Sauron, né?
E uma curiosidade rapidinho, que antes da gente continuar falando do segundo filme, o Sauron era para ser um gato. Por isso que ele tem aquele olho o olho de Tandera, sabe? Do Thundercats. Que inicialmente ele seria um monstro, né? A forma física dele de um gato. Como ele é um Maiar, né? Que é a mesma, vamos dizer, patente do Gandalf, do Saruman. Eles são como se fossem seres angelicais, né? Dentro do universo do Senhor dos Anéis. Celestiais, né? Eles podem assumir a forma que quiserem, né? É claro que o Tolkien decidiu ir para certas formas mais humanoides, mas eles podiam. Por exemplo, a própria Laracna, que é aquela aranha gigante, também é da mesma patente. Uma coisa interessante também, isso já começa a ser mostrado, né, desde o primeiro filme, é que o Sauron, na verdade, na época ali que se passa toda aquela história do Senhor dos Anéis, ele já tinha forma física. Ele não era aquele olho no torre. Aquilo não tem no livro. Eles criaram aquilo pro filme para dar uma dinâmica diferente. Fica até interessante, né? Dá um ar meio sombrio. O negócio dá até medo daquele tamanho daquele olho te observando. Mas ele já tinha forma física, ele só estava muito fraco. É interessante. Soldado já era aquele soldadão lá com aquela armadura e tal. Sim. Brigou lá naquela guerra lá. Quando o Isildur corta o dedo dele, tanto é que no livro o Isildur corta depois do Sauron vencido, né? Não no momento da batalha. Exatamente. O Sauron já tá totalmente decaído no campo de batalha e o Isildur vai lá e amputa o dedo dele. Não é aquela cena famosa que o Sauron, né, vai bater nele, né? Ele caído no chão. A hora que o Sauron vai executar o golpe final com aquela massa, Isildur pega a espada e amputa o dedo dele, né? Os dedos nele, por assim dizer. Até a Nazirius, né? Que é a espada do Isildur, né? Narsil. Narsil. Eu posso até estar filosofando demais, né? Mas o Frodo, quando ele passa toda aquela história com o anel, né? E que afeta muito ele psicologicamente, tanto é que no final ele vai embora, né? Da Terra-média e tal. Ele teve uma conexão muito forte ali com o anel e com o Sauron por causa disso. Ironicamente, termina a história, o Frodo com 9 dedos, né? Porque o Gollum arrancou um dedo dele. E o Sauron também tinha 9 dedos, porque o Isildur cortou um dedo dele. Então até nisso os dois aí ficaram parecidos. Os dois têm 9 dedos. Claro que ter 9 dedos não é uma coisa muito legal, né, gente? Enfim, não vou entrar nesse assunto. Falando em 9 dedos e ser mal, né, a gente sabe muito bem como é que acontece. Bons exemplos. You shall not pass! Último livro, e por incrível que pareça, eu não sei se eles não pensaram nisso na época, colocar o nome O Retorno do Rei nada mais é que você dá o spoiler no final do filme, né? No título do filme você já fala como é que vai terminar o filme. Então, O Retorno do Rei é o filme que vai selar essa grande trilogia dos cinemas, essa grande obra do Tolkien. Eu vou falar assim, quando eu falo do Senhor dos Anéis, me emociona muito, porque foi uma época da gente de escola, jogando RPG, e eu sou muito fã do Senhor dos Anéis. Eu particularmente, pretendo fazer uma tatuagem com o simbolismo do Senhor dos Anéis, e então, assim, é um filme que me marca muito. Eu lembro que quando eu fui no cinema, quando terminou, eu cheguei a chorar, porque eu fiquei muito, muito vendido, né? Muito isolado, porque era um filme que tratava de uma esperança, igual a gente citou na Sociedade do Anel, que vão falar assim, a coragem vem da onde a gente menos espera, igual veio nos Hobbits. Aí vem as duas torres, as batalhas, né? A formação militar do mal. É interessante voltar um pouco até nesse segundo filme, que Sauron foi um dos primeiros empreendedores da Terra-média, né? Que ele fez o empreendedor e biomedicina, que ele conseguiu manipular o DNA para poder fazer os Urukais e também criar a linha de produção, né? De fazer armas, fazer escudos, fazer armaduras, enfim. Era um capitalista. O rei veio o que acontece em comum, a vitória do bem. Mas é uma vitória que ela não vem assim, do mocinho matando o vilão, né? Ela vem de várias frentes
e aquela frente que teria que realmente vencer aquele mal. Eu gosto de citar muito isso porque a vitória dos Barbárvores sobre Isengard é feita pela natureza, a natureza reivindicando a destruição do homem. Então não é o Frodo que vence Saruman, não é o Aragorn que vence, o próprio Gandalf, enfim. Quem vence é aquele ecossistema ali que foi prejudicado inicialmente, né, os Ents, que eles vencem o próprio prejudicador deles. Então isso eu achei bacana do Tolkien e do Peter Jackson fazer essa adaptação, né? O ferido virar agressor, né? O menosprezado virar o vencedor. Eu acho muito bacana isso no filme do Retorno do Rei. Sim, toda a trajetória do filme é muito interessante nesse sentido mesmo, né? Quem foi o responsável também, né, por levar o anel até a montanha da perdição foram seres pequenos, fracos, que ninguém dava muita coisa. Então é interessante como o Tolkien trabalha isso, né? Sempre, nesse caso que você falou, né, a natureza indo contra todo aquele desenvolvimento e também essa questão dos pequeninos sendo fortes o suficientes para vencer aquele grande mal, né? O Aragorn com todo aquele trauma também vencendo os próprios traumas para poder também fazer parte daquela batalha. Nossa, cada personagem tem uma profundidade muito legal. Eu acho assim, os personagens, cada um tem seu papel, né? E seu protagonismo. Nenhum ficou assim, você não pode falar que, nossa, aqui não teve o papel importante. Até o Boromir que morreu, entendeu? Teve essa redenção ali por salvar o Hobbit lá, né, e tal. Então eu acho que cada um teve o seu protagonismo. Eu acho que isso aí deixou empatia com todo mundo, né? Não deixou ninguém de lado aí, menos o Gandalf, pelo amor de Deus. O personagem que também me chamou muita atenção no filme e no livro foi o Faramir. Achei que ficou muito bem feito, né? Ele puxar a responsabilidade para ele em defender Minas Tirith, né? E é uma coisa assim que eu falo que quando o negócio é feito com paixão, e nós que somos geeks assistimos com a paixão, você nota que a cidade ali, né, que é onde tem o regente, o rei regente, né, que tá no lugar do Aragorn, você vê ele todo decaído, a árvore também, a árvore branca decaída, e a própria população, ela é uma população suja, uma população feia, né, assim. Tudo tem coligação com a situação que está se caindo ali, né, sobre Gondor, né? Eu acho isso muito, muito bem feito, muito bacana. A adaptação dele é fora de explicação. E isso cai naquela questão que eu falei no início sobre a questão do cinema ter uma linguagem diferente, porque, por exemplo, o regente ali, no livro, no filme, eles retratam de uma maneira que você realmente cria asco dele, né? Ele meio porcão, comendo ali aquelas coisas com a mão, tudo vazando pra boca, assim, sendo grosso daquele jeito, mas no livro ele não é tanto assim. Só que caiu muito bem essa adaptação no filme, porque logo de cara você vê, vamos dizer assim, o interior dele, né? Você não é enganado por, às vezes, uma boa atitude, né? E você já vê de cara quem que ele é uma pessoa que ele não quer ceder o poder, né? Quer entregar o trono, né? Que isso também a gente sabe muito bem quem mora no Brasil, mas... político mesmo. Não vamos entrar nesse mérito, não. Mas é isso que você falou, Plínio. Ficou muito bem adaptado àquela situação da própria que vai acontecer, né? Quando o Aragorn assume o reino, né? Ele como o rei por direito. Sim. A própria árvore de Tirith ali, ela volta a florir novamente, né? O povo parece que o povo toma banho, né? Escova quente, né? Isso é muito bacana. A gente olha e você vê que, né, se tá o rei regente decaindo, toda a cidade decaindo, e também a volta do rei, né, do Aragorn, e a cidade se reerguendo, né? Eu quero fazer uma menção também honrosa, que o livro, ele é muito, muito importante. No filme eles não colocaram tanta importância, que é o Théoden, né? O rei de Rohan.
E no livro, ele é tão quanto mais, vamos falar assim, poderoso em questão de batalha, de levar a tropa pra frente, do que o próprio Aragorn, né? Se ele fizesse isso no filme, eu acho que tamparia um pouco a presença do Aragorn. Porque o Aragorn nada mais que faz que ele vai lá, pega os fantasmas, né? Ó, é o seguinte, vocês querem descansar? Eu cumpro o juramento. E foi roubado também, né? Posso dar mais uma curiosidade sobre o Retorno do Rei? Acabou, não precisava de fazer nada. Era só chamar os caras antes, velho. Já acabava com o negócio, não morria ninguém, e os caras matavam todo mundo. Pronto, não tinha que brigar. O filme lidera a lista com a maior quantidade de mortos em um filme, 836 corpos. É possível, mais do que o Mike Rambo? O segundo filme colocado é A Cruzada, de 2005, com 610. Olha só, 836 mortos. Bastante gente mesmo. É super interessante mesmo esse negócio que você falou sobre o... no filme passa a impressão de um rei acovardado, né? Eu me deixei ser seduzido pelo Grima lá e tal, e aí meu filho morreu, papapá. Ele passa uma impressão de ser um rei muito acovardado, né? Só que no livro não é bem assim, igual você falou. A própria batalha, né, dos campos de Pelennor, ali em frente a Minas Tirith, na verdade, aqueles mortos, né, que o Aragorn pegou, eles não lutaram aquela batalha no livro. Eles lutaram uma batalha antes do Aragorn chegar lá, e o Aragorn já dispensou eles. Então, pra você ver que no livro, quem ganhou aquela batalha mesmo ali foi o Théoden. Foi o Théoden, foi os Cavaleiros de Rohan ali que batalharam pra caramba. Então, tudo bem, o filme é excelente e tal, mas talvez eles tenham pecado um pouquinho nisso, né? Mas é como a gente falou, é questão de linguagem. Talvez se fizesse isso ia apagar um pouco o Aragorn. Na verdade, eles lutaram com os Anúmenos, né? O povo lá da cidade inundada, não foi? Eles lutam antes, né, da chegada deles lá, eles fazem eles impedem que a horda que vem do... Isso. Eles lutam antes com os carniceiros, os mercenários, né? E aí fica só com a tropa do próprio Sauron, né? Os Urukais ali, pra briga do Mas aí, ô Plínio, outra coisa também que eu achei bacana, que eu não sei se vocês perceberam isso, também eu não sei como é que é assim, retratado no livro, assim, mas o homem, né, a humanidade, estão sempre colocados como criaturas assim frágeis, corruptas, como criaturas mais fracas, assim, né, tipo assim, que eles mostram, né, que nem vocês estavam falando aí, do regente, que ele fica obcecado, o Théoden, que ele perde o filho, aí ele fica todo fragilizado, né, o Saruman, que perde aquele caminho do bem que ele trilhava, começa a pegar ali, cair na lábia do Sauron, né, da turma. Eu acho que tem essa parte no filme, é mais poético quando eles mostram isso, né? Tipo assim, ó, o homem ele sempre tá cedendo. O Aragorn é o único ali, o bom homem, assim. O resto tudo, você pode ver que a humanidade ela é toda quebrada, assim, né? Ela é toda fragilizada. Eu só vou discordar um pouco do Matheus, que o Aragorn também, ele dá uma recaída sobre o anel, né? Ele dá uma escapada ali, mas ele se mantém como um cara ali que vai reivindicar até então ele só cai a ficha dele no final, quando o Isildur, né, entrega a espada para ele, a espada reforjada pelo próprio elfo, né, o elfo armeiro, e aos auspícios do Isildur, né? Elrond. Elrond. You shall not pass! E aí, pessoal, agora para finalizar, de vocês aí, agora rapidamente, dos 3 filmes, qual que foi o melhor, na opinião de cada um? Então, eu na minha opinião, eu acho o 2. Por causa das batalhas. Eu achei, apesar do 3 ter também, né, a Batalha das Minas Tirith, né, que é muito louco, mas eu acho que a primeira batalha, lá no refúgio, lá, né, eu acho que foi bem mais legal. Não sei, pra mim, na minha mais opinião, mais de gosto mesmo, né? E não muito de detalhes, que eu acho que o 3 teve mais. Mas, na minha opinião, de gosto, eu achei o 2. Então, é difícil você colocar um favorito, porque os 3 têm N motivos pra gente ter amado os filmes aí.
Primeiro é onde monta-se todo o enredo do filme, né? Onde vem toda a ideia do que vai vir pela frente aí. Toda a saga, tudo é bolado no primeiro. No segundo, como o Rian falou aí, as batalhas são sensacionais, né? São batalhas que realmente vão ficar pra memória aí da gente por gerações e gerações. E fechando aí o terceiro com o desfecho de toda a história, que realmente, como você mesmo falou, Rafael, foi emocionante. Não teve quem não se emocionou no final aí. E realmente cada um tem sua peculiaridade, mas assim, se fosse para escolher, eu acho que eu ficaria com o primeiro, porque tá te trazendo para um universo novo. Ó, eu também vou ficar com o primeiro filme, porque eu também sou muito fã, assim, de RPG, essas coisas, e ver ali o comecinho do universo, os caras te apresentando ali como é que é as raças, o povo, e aí você vê ali os guerreiros, né, o mago, acho que aquilo ali traz uma nostalgia maior do que... Não que nem eu falei, os outros dois filmes foram excelentes, mas o primeiro, por ele ter essa pegada mais storytelling, né, essa coisa assim, mais bem D&D mesmo, assim, eu acho que é muito mais, pra quem curte mais esse tipo de coisa, é muito mais nostálgico, porque o segundo e o terceiro foram excelentes produções, os caras deitaram o cabelo mesmo, mas o primeiro, ele tem aquela essênciazinha, assim, né, mais gostosa pra quem é fã mesmo, assim, de RPG, essas coisas. Eu acho que o primeiro ficou... A Sociedade do Anel marcou mais mesmo, assim. Marcou mais na gente. Cara, pra mim, eu fico com o terceiro filme, porque pra mim o terceiro filme tem de tudo. Tem as batalhas, tem o alívio cômico, e aí no finalzinho tem uma história, né? Tem a profundidade que entra em alguns personagens ali, é espetacular. Depois de 3 anos, né, dá aquela saudade do condado, eles te mostram o condado no final, toda aquela cena final do Frodo e o Bilbo indo embora e tal. Eu tô com o Rafael, que disse que deu uma chorada no final do filme, porque eu também, viu? Shall not pass! É isso aí, galera. A gente vai encerrando agora nosso GeekCast, o segundo GeekCast. Se você não conferiu o primeiro sobre a Guerra Infinita, é só entrar aí, Facebook, Fala Geek Oficial. A gente também tá no Instagram, @Fala Geek Oficial. E também a nossa fanpage, onde você está curtindo esse podcast, www.falageek.com.br. E agradecer aí a presença de todos, principalmente de você, Plínio, aí, que nos deu mais uma alucidada, por assim dizer, em toda a trilogia. Ficamos sabendo de várias coisas interessantes, muito legais, principalmente da vida do Tolkien, que eu não tinha nenhuma noção, e agradecer mesmo a sua participação aí de nos traga esse conhecimento. Se você quiser aproveitar e deixar aí as suas redes sociais, se você tiver canal no YouTube, e-mail, Tinder, se tiver aí, quiser deixar aí para quem estiver nos ouvindo, o espaço é seu. Bom, pessoal, primeiramente eu agradeço aí o convite, foi muito legal. Eu tive até que pesquisar mais sobre o Senhor dos Anéis, né, para trazer mais coisas para esse podcast, então me fez relembrar de muita coisa. Então foi uma experiência legal. Inclusive, eu vou deixar com uma curiosidade a mais ainda sobre o Tolkien, já que você citou ele. A gente sabe que sobre a numeração dos anéis, né, teve um anel ali para o Sauron, 9 para os homens, 7 para os anões e 3 para os elfos. Curiosamente, o Tolkien morreu em 1973. Será que ele planejou a própria morte para coincidir com isso? É verdade, bem lembrado mesmo. Isso é conspiração, rapaz. Conspiração. Muito bacana, hein, Plínio? Você quer deixar suas redes sociais, Instagram, Facebook, pessoal, MSN, isso aqui, que você tiver aí, pode ficar à vontade. Isso aqui eu nem lembro do número mais, então eu vou deixar. Eu tenho o Instagram lá, quem quiser pode olhar lá, Plínio Barra. É o barra escrito, tá? Não é a barra mesmo. BARRA. E é isso, eu só tenho Instagram mesmo. Ah, pô, mas pra você aí, ó. Você que é nerd, mas vai pra balada, vai pra festa de 15 anos. Tem que ficar bonito, pô. Tem que ficar bonito. O Plínio tem um canal aí, ó, Engravatando no YouTube. Se quiser faz tempo que eu não posto nada. Você é nerd, mas tem que saber fazer o nerd gravata, alinhado. pô.
Eu sou nerd estiloso. Pô, mas o cara que não sabe fazer nó de gravata não sabe nada, pô. Vai lá, entra lá, confere, ele te ensina coisa bem simples, bem rápida aí. Ô, Plínio, eu vou te confessar que eu tenho nos favoritos aqui o nó mais comum, viu? Opa, aí, beleza. Assiste todos os dias pra dar dinheiro e isso. Ai, valeu, galera. Eu vou agradecer também a presença aí do Matheus. Matheus, quer deixar aí o seu CEP, endereço, se é doador ou não de sangue, quer agradecer aí? Eu queria agradecer aí a galera aí, eu vou ver esse aí, porque eu vou falar pra você também, não faço ideia de como é que faz nó em gravata, né? Vou ter que dar uma pesquisada lá pra ver como é que faz. Mas quem quiser aí, Matheus Caldonazo lá no Facebook, é o primeiro que aparecer, é isso mesmo. Obrigado, viu, Rian? Mais uma vez aí, a gente estamos juntos aí desde o Guerra Infinita, Senhor dos Anéis e até o próximo GeekCast, hein, Rian? Não tem rede social nenhuma, não. Eu sou antissocial. Tô brincando, meu Facebook, Rian Meneguzzi, e Instagram também, Rian Meneguzzi. Mas não tem nada de que vale a pena vocês olhar, não. Então não perder seu tempo, não. Júlio Brito, obrigado. Eu que agradeço, galera. Muito obrigado. Mais uma GeekCast aí. Alto astral pra caramba. Vou deixar então aí o 33045279, que é o número do meu ICQ. Se quiser, me procura lá. Só tem eu e o produtor do ICQ. A gente se fala todos os dias, praticamente. Não, Instagram, Júlio Brito VGA. Só procurar lá. Também não tem muita coisa interessante, não, mas às vezes a gente coloca alguma coisa engraçada lá. E é isso aí, Geeks. Vamos nos despedindo aqui. Rafael Caldonazo, quem quiser me seguir aí no Instagram é @Caldonazo. Facebook, facebook.com/Rafael Caldonazo. E também seguir o Instagram do Fala Geek, @Fala Geek Oficial. Beleza? Obrigado a todo mundo aí que curtiu a gente. E aí, deixa nos comentários aí depois aí qual foi o seu filme preferido, se tem alguma coisa que a gente comeu bola, deixou de falar ou falou errado. É só mandar um e-mailzinho pra gente, contato@falageek, contato@falageek.com.br, ou mandar um direct no Instagram ou também pela página do Facebook, facebook.com/Fala Geek Oficial. Já mandar dinheiro também aí, ó, Dinheiro também, a gente vai passar a conta bancária e agradecemos aí. E quem sabe no próximo GeekCast você pode estar participando aqui com a gente, hein? Deixa lá nos comentários, manda e-mail para nós, manda direct que a gente vai fazendo as pautas aqui e vai convidando os nossos amigos nerds para participar. Beleza? Obrigado para todo mundo aí e valeu! Valeu! Falou! Valeu, galera. Essas empresas tinham que dar dinheiro pra nós, só isso. Pô, mas não tá dando, não? Não tá, não, velho. Tá de graça? Pelo menos a Rádio Cidade tá ajudando a minha família. A Zip tá ajudando a tua e do Plínio.